Olá, irmãos e irmãs. Uma alegria estar de novo no Caminhando. E hoje, comentando o Evangelho deste domingo, com o meu querido irmão, amigo Darlan Oliveira, lá de Salvador. Darlan, com você. Salve, Marcelo. Salve a todos e a todas que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui caminhando com esse povo, né? Neste 24º domingo do tempo comum, ano A, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 21 a 35, nos traz uma das parábolas mais estranhas, vamos dizer assim, mais deslocadas do Evangelho. E aí, a primeira pergunta é, Marcelo, o que você acha desta parábola que o Evangelho de hoje nos conta? Pois é, Darlan. A primeira coisa é a gente saber que Jesus não inventou as parábolas dele. Jesus tirou as parábolas de fatos que ocorriam no cotidiano da vida. E aí, essa história de um senhor rico, proprietário de escravos, que perdoa a um servo, portanto, a um escravo dele, uma soma imensa que ele lhe devia. E o tal servo sai dali e aí não consegue, não perdoa a dívida pequena de um companheiro. Isso deve ter ocorrido na época de Jesus. E é provável que Jesus aproveitou essa história para dizer, vamos ouvir uma palavra de Deus da realidade. Como a gente faz isso? Nesses dias era o grito dos excluídos, toda a tarefa era ouvir os excluídos como contendo uma palavra de Deus, né? Nas histórias é assim. Mas, se você pega uma história dessa, coloca no Evangelho, na boca de Jesus, e diz que Jesus disse que Deus é dessa maneira, primeiro, compara Deus com o senhor de escravo. Segundo, com o senhor de escravo que, no começo, perdoa e, como o outro age errado com o companheiro, ele pega o cara, sufoca, vende como escravo ele, a família dele todinha, para ele pagar a dívida que deve. E aí o Evangelho diz que Jesus disse, assim o Pai do céu vai tratar vocês, se vocês não perdoarem de todo o coração. Ora, eu acho que, digamos, o mandamento do perdão é muito importante. Saber que a gente todo dia reza no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, está certo. Agora, dizer que Deus age de uma maneira daquela com a pessoa, eu pessoalmente, dizer que gosto, não gosto não. E acho que a parábola foi tirada do contexto. Quer dizer, como o Evangelho pega muita palavra de Jesus aqui e ali, a comunidade de Mateus pegou essa história que Jesus contou, provavelmente num outro contexto, e colocou naquele. Mas, assim, por que você acha isso? Porque a gente tem essa sensação, né, que a parábola, de fato, ela está meio deslocada nesse contexto do Evangelho. A primeira, até pelo próprio texto, Darlan. Tem uma contradição entre o que Jesus tinha dito poucos versículos antes. No domingo passado, você e eu comentamos esse evangelho do capítulo 18 de Mateus, no qual Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, você chama uma pessoa, conversa com ele, se ele não escutar, você diga a 2 ou 3 e juntos, se ele não escutar, vá para a comunidade. E Jesus, nessa história aí, não existe isso. Segunda coisa, essa história começa, porque você disse que o evangelho começa com Pedro perguntando a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o outro que errou contra mim? E Jesus responde, até 70 vezes, 7 vezes. Mas aí conta uma história em que o tal do senhor do servo infiel não admitiu nem uma segunda chance, quanto mais 70 vezes 7. Mandou vender a família inteira como escravo. E o curioso é que a parábola termina comparando isso com a forma como Deus fará conosco se a gente não perdoa, né, uns aos outros. Passa a imagem de um Deus, como você muito bem falou, o senhor de escravo, e até que se vinga do servo sem nenhum perdão e muito menos compaixão.
Quer dizer, significa o perdão de Deus está condicionado à atitude do servo. Deus fará assim: se vocês fizerem isso, Deus faz isso. Parece uma história de essa brincadeira que se faz com criança pequena. Olha, papai do céu castiga, né? Então, a gente não pode fazer essa leitura fundamentalista do texto. A imagem que aparece nesse evangelho é contrária à imagem que Jesus dá de Deus. Você não acha? Com certeza. Ele ainda chama de paizinho, né? Abba. No discurso da montanha, Marcelo, tem um trecho onde Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos e filhas de vosso Pai dos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Isso está lá em Mateus 5, 44 e 45. Então, se ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, se ele chove para todo mundo, então quer dizer que Deus não trata um de um jeito e o outro do outro. Ou então, como é que é? Jesus errou quando disse isso ou errou quando contou a parábola? Ou não errou hora nenhuma e foi a comunidade de Mateus que... né? A parábola retrata uma realidade social de uma Palestina da época de Jesus, quando, de fato, ali, naquele momento, era isso que acontecia. As pessoas eram vendidas como escravos por causa de dívida. E o que acontece, que eu acho que a mensagem fundamental desse evangelho, Darlan, é que não existe dívida impagável. Não deve existir. Ninguém deve ficar preso por uma dívida que não pode pagar. Nós todos temos uma dívida com Deus, Ele nos perdoa, agora pede e espera que a gente perdoe os nossos devedores. E aí, claro que eu estou falando de devedor no ponto de vista econômico, estou falando de devedor no ponto de vista moral, no ponto de vista humano, quer dizer, tudo que é dívida, né? Então, eu acho que é muito importante a mensagem de Jesus. A parábola eu deixaria de lado. Acho que uma coisa que fica muito forte para a gente dentro dessa história, né, desse contexto, é que Deus não quer que ninguém se perca. Sobretudo, ele vive nos perdoando, como o próprio texto diz. Não é nem 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós todos somos pequenos e nós somos pequenos, nós somos pecadores, pecadoras, e nós somos perdoados e perdoadas também. Sem essa consciência, não há igreja. Então, a ideia de igreja acaba sendo desfeita se a gente não acompanha esse raciocínio. Não há projeto de Deus no mundo. Por isso que, como muito bem você falou, na oração do Pai Nosso a gente pede: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A história contada pela comunidade de Mateus nos anos 80 é da sociedade política da época. Naquela época era quase que ninguém se escandalizava em contar uma história dessa. Agora, não dá para tirar dela uma imagem de como é Deus. O que a gente pode tirar dela é o que Deus quer que a gente perdoe uns aos outros, como Ele nos perdoa. Pronto. Né? Eu acho que essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Com certeza. E trazendo isso para um contexto mais atual, né? Fazendo meio com a comparação com o que a gente vive, hoje no mundo países inteiros são esmagados por outros, impedidos inclusive de proporcionar uma vida digna para o seu povo, justamente por causa da dívida externa. O Banco Mundial, o FMI e governos maiores, né, governos mais ricos, exigem de juros anuais da dívida o triplo do que foi emprestado. Ou seja, sempre nesse processo de esmagar, de sobrepor, né? E isso acaba gerando grandes prejuízos, não só financeiro, mas também para toda a população. Hoje em dia, a dívida externa é a forma da conquista e da colonização. Antigamente era pegar um exército, colocar no país e... né? O país era colônia. Hoje, através da dívida. Você, não sei se você percebeu que na fala do Lula, agora no dia 7 de setembro, ele disse que o governo atual do Brasil, o governo federal, decidiu
que essa ajuda emergencial que ele dá para a população, de R$ 600, a partir de agora é 300. O Pedro Lapa disse aqui na conversa que eu tive na TV MTC, que estava cobrindo o Grito dos Excluídos, que são 64 milhões de pessoas no Brasil dependentes desse auxílio emergencial, gente. É muita gente. 64 milhões. Pois bem, são 50 bilhões de reais que é usado, uma quantia 20 vezes maior do que o Bolsa Família dá. Pois bem, ele vai agora reduzir de 600 para 300 e em novembro disse que tirava. Não tem mais em novembro. Portanto, nós temos só setembro, outubro, 2 meses. E aí significa o quê? 50 milhões de brasileiros expostos à fome. Por que eu estou falando isso, Dava? Por causa do que você disse agora, a respeito da dívida externa. Porque ele está fazendo isso para poupar esse dinheiro. Aí o Lula dizia, se fosse para ajudar os mais pobres, se fosse para investir em projeto social, a gente sofria, mas compreendia. Não, é para pagar o juro da dívida externa deste ano. Que absurdo, né? Os pobres morrem para pagar o juro da dívida. Então, e o pior, Marcelo, que do outro lado da ponte, né, tem aí uma proposta de perdão de dívidas de templos, né? Essa dívida já ultrapassa R$ 1 bilhão. Então a gente percebe de que lado o governo está. É muito triste isso. E aí, Marcelo, o Papa Francisco, acho que na última terça-feira, fez uma videomensagem, né, que falava da Assembleia da ONU. O que ele trazia na mensagem? Vai ser quinta-feira próxima, Dana. A ONU vai começar no dia 15 de setembro, portanto, terça, né? E, sim, você tem razão. Você tem razão, foi terça-feira, sim, anteontem, né? O Papa fala à Assembleia Geral da ONU sobre como podemos reorganizar a vida depois da pandemia. E ele propôs o total e imediato cancelamento da dívida externa dos países pobres. É impressionante, né? Com certeza. Com certeza. O Papa Francisco, como sempre, dando uma lição ao mundo, né? De humildade. Enfim, não adianta a gente dizer que está de acordo com as propostas do Papa para a sociedade internacional também, se na nossa vida pessoal, nas nossas relações interpessoais, a gente agir de forma contrária. É muito importante, sim, a gente perdoar uns aos outros, cancelar as dívidas, né? E perdoar as culpas dos outros, das outras que acabou nos magoando de alguma forma. Isso vai fazer com que a gente viva a gratuidade do reino de Deus, que é basicamente a mensagem de Jesus no Evangelho para nós. Não é isso, Marcelo? Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, Dana. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Vamos ficar juntos caminhando. Beijo, meu povo. E a gente segue no caminho, caminhando.